Imagine por um instante que você entra em um lugar onde todos estão olhando para você, mas não com interesse ou acolhimento, e sim com desconfiança, julgamento e desdém. Imagine sentir o peso de olhares que não buscam a verdade, mas esperam apenas que você cometa um erro para te condenar. Agora imagine que, mesmo sabendo disso, você continua caminhando com amor, coragem e fidelidade à sua missão. É exatamente esse cenário que o Evangelho de hoje nos apresenta. Não é apenas um relato antigo, é uma cena viva que atravessa os séculos e nos confronta diretamente. Antes de ouvirmos essa palavra, respire profundamente, desacelere sua mente e permita que seu coração esteja aberto para aquilo que Deus quer lhe dizer agora. Estamos reunidos para escutar o Evangelho, não como um texto distante, mas como uma mensagem viva e atual. Esse trecho de Marcos nos revela um Jesus que não se deixa intimidar pela maldade humana, um Jesus que não negocia misericórdia, um Jesus que coloca a vida acima das regras quando essas regras se tornam instrumentos de opressão. Ao mesmo tempo, esse Evangelho nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer se, em algum momento, também não agimos como aqueles que estavam na sinagoga apenas para julgar e vigiar. O Evangelho de hoje nos coloca dentro de um espaço sagrado, a sinagoga, lugar de oração, leitura das Escrituras e encontro com Deus. No entanto, esse mesmo espaço, que deveria ser um lugar de acolhida e graça, tornou-se um ambiente de tensão e vigilância. Isso nos faz refletir sobre nossos próprios espaços de fé. Será que nossas igrejas, nossas comunidades, nossos grupos religiosos são realmente lugares de amor, ou às vezes se tornam espaços de crítica e condenação? Agora escutemos atentamente a palavra. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus entrou novamente na sinagoga. Havia ali um homem que tinha a mão seca. Algumas pessoas estavam observando Jesus para ver se ele iria curar em dia de sábado, com a intenção de acusá-lo. Jesus disse ao homem que tinha a mão seca: "Levanta-te e vem para o meio." Depois perguntou aos presentes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Eles ficaram em silêncio. Então Jesus olhou ao redor com indignação e tristeza por causa da dureza de seus corações e disse ao homem: "Estende a mão." Ele estendeu e sua mão foi curada. Ao sair, os fariseus começaram imediatamente a planejar com os herodianos como poderiam matar Jesus. Permaneça em silêncio por alguns segundos e deixe essa cena se formar em sua mente. Visualize Jesus entrando na sinagoga com serenidade. Ele não chega com atitude de confronto, mas com a mesma disposição de sempre: ensinar, amar, curar, revelar o rosto misericordioso de Deus. Mas ao seu redor não há apenas discípulos atentos, há também olhos cheios de suspeita. Há pessoas que não estão ali para rezar, mas para vigiar. No meio desse ambiente tenso, encontra-se um homem com a mão seca. Essa condição não é apenas física, mas também simbólica. No contexto daquela época, alguém com uma deficiência poderia ser visto como impuro, como alguém afastado de Deus ou até castigado. Esse homem provavelmente já sofria há muito tempo, não apenas com sua limitação física, mas com o peso da exclusão social e religiosa. Ele está ali presente, mas invisível para muitos. Jesus, porém, o vê. E isso já é profundamente significativo. Cristo não ignora o sofrimento humano, não passa indiferente diante da dor. Ele não finge que nada está acontecendo. Pelo contrário, ele chama esse homem para o centro. Quando Jesus diz: "Levanta-te e vem para o meio", ele não está expondo o homem para humilhá-lo, mas para dignificá-lo. Ele o coloca no lugar onde todos possam vê-lo, não como um problema, mas como uma pessoa amada por Deus. Esse gesto de Jesus nos ensina algo muito importante. No reino de Deus, os frágeis, os feridos, os excluídos, os esquecidos, não ficam à margem, eles são trazidos para o centro. Jesus inverte a lógica do mundo, que muitas vezes coloca os poderosos em destaque e os vulneráveis nas sombras.
Ele nos mostra que a verdadeira grandeza está no cuidado com quem sofre. Em seguida, Jesus faz uma pergunta que ecoa como um trovão silencioso dentro da sinagoga. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Essa pergunta desmonta completamente a hipocrisia daqueles que o observavam. Eles estavam mais preocupados com a letra da lei do que com a vida daquele homem. Para eles, curar no sábado era uma violação, mesmo que isso significasse devolver dignidade a alguém. O silêncio que se segue não é um silêncio de oração, mas um silêncio de dureza. Ninguém responde, porque responder com sinceridade exigiria reconhecer que Jesus tem razão. Eles preferem se calar para manter sua posição de poder e julgamento. Quantas vezes nós também nos calamos não por humildade, mas por orgulho, por medo de admitir que estamos errados. Marcos nos diz que Jesus olha ao redor com indignação e tristeza. Essas duas palavras juntas são muito fortes. Indignação porque o mal o revolta, porque a injustiça não lhe é indiferente. Tristeza porque ele ama aquelas pessoas e sofre ao ver seus corações tão fechados. Esse olhar de Jesus atravessa o tempo e chega até nós hoje. Ele nos vê com a mesma intensidade, conhece nossas intenções, nossos medos, nossas durezas e também nossas feridas. Então Jesus se volta para o homem e diz: estende a mão. Essa simples frase carrega uma profundidade imensa. Não é apenas um comando físico, é um convite à fé. Aquele homem poderia ter hesitado, poderia ter pensado que era inútil, poderia ter sentido vergonha de mostrar sua limitação. Mas ele confia. Ele estende a mão, e nesse gesto de confiança acontece o milagre. Sua mão é curada. Não há rituais elaborados, não há longos discursos, apenas o poder do amor de Cristo agindo. Esse momento nos lembra que Jesus não veio apenas para ensinar teorias, mas para transformar vidas concretamente. Ele cura o corpo daquele homem, mas ao mesmo tempo revela a doença espiritual daqueles que se recusam a amar. E aqui está um dos aspectos mais dolorosos desse evangelho. Em vez de se alegrarem com a cura, os fariseus saem para planejar a morte de Jesus. Enquanto um homem recupera sua dignidade, outros alimentam ódio e conspiração. Essa cena nos obriga a um exame de consciência profundo. Como reagimos quando vemos o bem acontecer na vida de outra pessoa? Nos alegramos sinceramente ou sentimos inveja, competição, ressentimento? Agora traga essa palavra para sua própria vida. Pense nas áreas em que você se sente com a mão seca. Talvez seja sua fé que se enfraqueceu, seus relacionamentos que se romperam, sua esperança que se apagou, sua saúde emocional que se fragilizou. Jesus entra hoje na sua sinagoga interior, no seu coração, e te chama para o centro. Ele te diz: levanta-te, vem para o meio, não esconda sua dor, não tenha medo de ser visto. Feche os olhos por um momento e imagine Jesus diante de você. Ele não te olha com condenação, mas com amor profundo. Veja seus olhos cheios de compaixão, desejosos de curar, restaurar e renovar sua vida. Sinta a presença dele te envolvendo, te fortalecendo, te levantando. Agora, com o coração aberto, façamos juntos uma oração. Senhor Jesus, nós te louvamos porque tu entras em nossas vidas sem medo de nossas fragilidades. Tu não te afastas de nossas feridas, mas te aproximas com ternura e verdade. Hoje te pedimos, cura nossas mãos secas, tudo aquilo que nos paralisa, que nos impede de amar, de acreditar, de avançar na fé. Dá-nos um coração semelhante ao teu, um coração sensível ao sofrimento dos outros, um coração que escolha sempre fazer o bem, mesmo quando isso nos custa algo. Liberta-nos de toda dureza que nos torna insensíveis, críticos e fechados em nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a colocar o amor acima das regras vazias, a misericórdia acima do julgamento, a vida acima do orgulho. Que possamos, como aquele homem, estender nossas mãos confiantes, certos de que teu poder age onde a fé sincera. Transforma-nos por dentro,
Jesus. Que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes do Teu amor. Onde houver dor, que levemos Tua consolação. Onde houver exclusão, que levemos acolhida. Onde houver silêncio de indiferença, que levemos Tua voz de esperança. Permanece conosco em nossos momentos de fraqueza, dúvida e medo. Renova nossa esperança, fortalece nossa caminhada e faz de nós verdadeiros discípulos do Teu reino. Que nossa vida seja um reflexo do Teu amor misericordioso no mundo. E agora, antes de encerrarmos, leve essa mensagem para o seu dia. Se essa palavra tocou seu coração, escreva seu pedido de oração nos comentários. Entregue a Deus aquilo que pesa em sua alma. Curta este vídeo para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e inscreva-se no canal para continuar em dia com a liturgia e com a oração. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te acompanhe sempre em cada passo do seu caminho.